Senhoras e senhores, boa noite, a paz do Senhor. Glória a Deus. É muito bom estar com vocês aqui mais uma vez. E eu creio que Deus vai nos abençoar. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade. O pastor Wellington não pôde estar presente, né, pastor presidente, mas nosso irmão, o pastor Osiel, família, e todos os obreiros, a liderança dos varões, muito obrigado, que Deus abençoe de uma forma magnífica vocês nesse congresso, nessa festa. Estou acompanhado da minha muito digníssima esposa, o Renato, a Regiane, que são obreiros na casa do Senhor, servindo o Senhor ali em Brasília, em rever a mãe do Osiel, o pai, está ali, né? Congregamos muitos anos no mesmo ministério, né? Mesmo ministério. Deus abençoe, viu, irmã? Família de gente bonita, né? Gente bonita, Deus abençoe. Pastor também, um prazer. E os irmãos aqui. Os varões, reunir tantos varões assim não é fácil não, irmão. Eu já sou pastor há 35 anos e sei que para tirar varão para ensaio, varão para participar, é só a misericórdia de Deus. Então vocês estão de parabéns, viu? Porque trazer tanto homem e reunir eles aqui, mas se fosse trabalho de mulher, eles estavam todos aqui porque as mulheres trazem. As mulheres, elas têm uma capacidade, uma alegria que nós homens não temos ainda. Meus irmãos, o tema dessa festa, ele fala de força e coragem, né? Eu quero convidá-los a ler um texto da Bíblia, em Deuteronômio, capítulo 31, o verso 6. Nós podemos ler? Então vamos ler. Vocês querem ler em pé ou sentados? Hã? Do jeito que eu quiser? Em pé. Deixei decidir, mas uma voz ressoou no deserto. Opa! Maravilha! Tem crente vivo aí. Tem gente viva no culto, hein? Vamos lá, irmão, vamos lá. Diz assim: esforçai-vos e animai-vos. Não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor, vosso Deus, é o que vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Diga assim: Senhor, eu só estou achando um pouco fraco a quantidade de pessoas. Diga assim: Senhor, eu tinha razão. Fala conosco. Usa teu servo, pastor Mauro, e enche o nosso coração de força e coragem. Em nome de Jesus. Antes de sentar, porém, você vai dizer para quem está do teu lado, presta atenção, vai dizer para quem está do teu lado bem assim. Tu pode usar o adjetivo que você quiser, mas querido, queridinha, querido, não fala comigo agora não, porque Deus vai falar. E vai te dar força e coragem para tu falar comigo só no final. Cumprimenta e senta. Pode sentar. Se alguém tentar falar com você agora, é o inimigo, tá, irmão? É o inimigo. Se Deus vai falar contigo e alguém quer impedir, é o inimigo. Deus abençoe o pastor Zé, a esposa, né, que eu conheci quando esteve lá na igreja. Deus abençoe, uma bênção. Meus irmãos, qual o contexto que Deus falou isso aqui? Qual foi o contexto em que Deus fala para Josué dizer isso aqui? E é importante nos situarmos no tempo e no espaço quando Deus falou isso aqui. Olha só,
O capítulo 31 de Deuteronômio era as últimas palavras de Moisés, direcionada por Deus. Então Deus agora diz bem assim: Moisés, tu não entra na terra prometida. E por que Moisés não estava entrando na terra prometida? Por algumas razões. Porque era uma decisão de Deus. E o que Deus decide, está decidido. O que Ele determina, está determinado. Então Ele chega para Moisés e diz: Moisés, diga para o povo, inclusive essas palavras que eu acabei de ler agora. E Moisés reúne o povo e diz: olha, eu estou com 120 anos. 120 anos. Eu ainda tenho vigor, mas eu não saio mais para as batalhas. Eu não saio mais. Eu estou cansado com 120 anos. Então eu não vou sair mais. E Deus vai fazer vocês entrarem na terra prometida. Vocês vão entrar na terra prometida. Josué vai me substituir e vocês vão entrar na terra prometida. Só que a terra prometida, como já tinha sido espiada, observada, inclusive por um dos seus generais, que era Josué, ele disse: olha, vai ter dificuldades, e muitas dificuldades, vai ter problemas difíceis de encarar e de resolver, pois quem vai estar na terra que vocês vão tomar posse, provavelmente vai dar trabalho, mas não temas, porque eu sou com vocês. Sejam sempre animados. Para entrar na terra prometida tem que ser animado. Sejam animados, porque lá a terra manda leite e mel. O verso 6 ele diz assim: esforça-te, quer dizer, coloca força, põe força no que vocês vão fazer. Força está ligada à motivação, força está ligada à vontade, força está ligada à determinação daquilo que eu quero. Eu vou empreender minha força naquilo que eu quero fazer. Então Deus agora, quando diz para Moisés falar com eles, Moisés já estava dizendo, através de Deus, numa palavra de Deus, que eles precisariam de muita força. E o critério de escolha de Deus, é isso aqui que me enche os olhos com muita clareza, é o critério de que, da forma como Deus escolhe o sucessor de Moisés, que era Josué. A escolha de Josué era uma escolha divina. Deus escolheu Moisés para libertar o povo, mais de 400 anos no cativeiro, tira Moisés da forma como tirou, levanta Moisés, tira o povo da terra prometida. Agora, no caminho de lá para cá, Deus diz e toma uma decisão: Moisés, você não entra na terra prometida, porque quando eu mandei você falar a rocha, você bateu. E essa rocha é Cristo, simboliza Cristo. Tu bateu na rocha. Moisés estava tão irado. E se tem uma coisa que tira o ser humano do centro, é gente, é pessoas. Então o povo tirou Moisés do centro. E é porque Deus preparou Moisés para ser o homem mais manso da terra. E se Moisés não fosse o mais manso da terra? Era como se Deus colocasse Moisés na Bahia, fazendo um estágio na Bahia, porque diz que baiano é calmo, né? E ele tira de lá. Não minha mãe era uma baiana muito agitada. Tira Moisés e disse: agora tu vai levar mais de 1 milhão, muito mais, uns 3 milhões de pessoas. E Moisés agora perde a oportunidade de entrar na terra prometida por causa do povo. E aí Deus fala assim: o critério de escolha é eu que tenho, Josué. E por que Josué? E eu concentro-me nesta figura, a figura central, e o artista coadjuvante de toda essa história hoje é Josué. Josué, porque, Osiel, ele estava dentro do critério de Deus, dentro dos parâmetros de Deus. E os parâmetros de Deus não são relativos,
são absolutos, porque o que Deus faz é perfeito. E agora Deus olhou para Josué e viu que Josué tinha dois predicativos. Quais? Forte e corajoso. E por quê? Porque ele já tinha dado sinal disso anteriormente. Deus estava escolhendo Josué por causa de um currículo que ele tinha escrito. Ele escreveu a história. Ele decidiu como ia servir a Deus. Josué servia Moisés de uma forma. Hoje eu e o Renato, nós fomos objeto de chocarrice da minha esposa e da Regiane. Renato é médico e eu com muita coriza, espirrando muito, e ele falou: vamos passar na farmácia, comprar um remédio e coloca no nariz. Ele receitou e nós paramos, e eu já quero tomar porque eu vou para o culto. Abri a caixinha, já tirei. Aí eu virei a cabeça assim para jogar o remédio. Aí ele falou: não é assim. Aí eu falei: como é? Aí ele pegou e veio no meu nariz e colocando. As duas que estavam dentro do carro começaram a dizer: ô, puxa saco. Aí a esposa falou bem assim: ah, desse jeito você vai subir rápido, porque estava botando. E ele tentou explicar, mas não adiantou não. Nós ficamos com essa, elas rindo da gente e tudo. Mas era assim, a tua alegria, viu, Renato? Era assim que Josué servia Moisés. Era assim que Josué diz a Bíblia, que Moisés entrava na tenda, e Moisés e Josué ficavam do lado de fora. Josué atendia Moisés em todos os aspectos, em todo jeito. Josué estava com ele. Isso agradou o coração de Deus. Isso Deus anotou. E olha a forma como ele trata meu líder, minha liderança. Segundo, Josué foi escolhido para um grande ministério de observação. Quando você observa, o serviço secreto de Israel é o melhor serviço secreto do mundo. Eles entram em qualquer país. Eles entram. Quando começou a caçar os nazistas no mundo inteiro, o Israel tem um serviço secreto que eles vão lá e descobrem. É um negócio fantástico. É um serviço que serviço secreto do mundo inteiro faz curso com eles, porque eles têm um exército fabuloso, um serviço secreto fabuloso. E aí, isso está lá no Antigo Testamento. Você vai lá e você vai ver. E aí o que acontece? Deus fala com Moisés: Moisés, tira 12 homens, 12 homens, líder, obreiro, pastores, tira esses homens e manda observar a terra prometida. E Josué estava no meio. Só tinha os maiorais, os mais importantes, os líderes de tribos, e de cada tribo e eles foram 12 homens. Observa se a terra mana leite, se a terra mana mel. Observa como é a terra. Observa tudo, vê tudo lá na terra e traga isso para o povo. E o povo esperando. E eles ficaram 40 dias e 40 noites. Olha só. E quando voltaram, eles tinham que trazer um relatório. Tinha que sair do meio dos 12. E o relatório que veio, chegaram e disseram, e o povo esperando. Já pensou? Um povo escravo, um povo que sai do Egito, um povo que não tinha nem identidade ainda, não tinha nem criado uma identidade, porque eram escravos, gerações e gerações de escravos. Quando eles veem os 12 chegando, alegria completa, pronto, nós só queremos saber, porque eles não tinham visto a terra, eles estavam esperando o relatório, porque eles caminharam 40 anos no deserto, 400 anos, com mais de 432 anos, lá no Egito, sofrendo, pedindo a Deus, e agora chega o momento mais importante, que era o quê? Confirmar o que Deus tinha falado. O quê? Dar a terra. Devolver a eles, porque a terra Deus já tinha dado a Abraão. E Deus levou para o Egito para trazer de volta.
E quando eles observam a terra e chega Moisés, qual o relatório? Aparece dois relatórios circunstanciados, e o primeiro relatório assinado por 10 dos 12. O primeiro relatório que foi assinado por 10 homens. O primeiro relatório, eles começam: realmente a terra mana leite e mel. Então confirma o que Deus falou: a terra mana leite e mana mel. A terra é tão boa. Olha os cachos de uva. Os cachos de uva, irmão, eles trouxeram uva, romã, fruta da terra, que colocaram uma madeira e colocavam os cachos para eles trazerem nas costas. Era uma terra maravilhosa, de produção, uma terra boa. E eles trouxeram: realmente o que Deus falou é verdade. Confirmado. Mas, e esse mas aqui é uma adversativa, mas o mas sempre contraria o que já foi falado. Mas a terra tem gigante, a terra tem problema, a terra tem homens grandes, filhos de Enaque, aqueles homens grandes. E nós olhávamos para ele, nós éramos como os gafanhotos aos olhos deles. Eles são grandes demais, eles vão nos matar, vão destruir, vão acabar conosco. Essa terra não tem condições de ser possuída, essa terra não tem condições de nós chegarmos a ela. Nós temos que voltar para o Egito, porque aqui nós vamos ser massacrados, nós vamos morrer, nós temos que voltar. Eram 10 homens assinando o relatório. Veja, 90% dizendo: nós temos que voltar. 10 homens de muita confiança, 10 obreiros, eles dizendo: a terra é boa, realmente, mas nós não temos condições. E por que eles diziam que não tinham condições? Porque eram escravos, não eram guerreiros. Eles perderam a dignidade da pessoa humana, porque a escravidão é para tirar a dignidade da pessoa humana. Então agora eles só se viam como servo, não como guerreiro. Embora tivesse guerreado algumas batalhas, mas eles estavam muito fragilizados ainda, muito sofridos de uma viagem de 40 anos no deserto. E eles estavam muito fragilizados, e agora vendo gigante, e agora vendo dificuldade, e agora vendo problema, que era entrar na terra prometida. Só problema, só dificuldade. E aquele relatório foi tão absurdo, aquele relatório trouxe um caos tão grande para aquela comunidade, para aquele povo que estava ali, para aquela multidão que estava ali. Mas foi um caos, tão grande, que eles resolveram matar Moisés, acabar com tudo, levantar um líder e voltar. Veja, perceba comigo aqui, todo o plano de Deus colocado por terra. O que Deus planejou, mandando Abraão sair da terra, que manda Abraão, sai do meio da tua parentela. Vocês estão entendendo? Diga amém. Sai daí, Abraão. O que Deus falou com Abraão, o que Deus falou com Isaac, o que Deus falou com Jacó, todo o plano de Deus agora colocado em xeque, todo o plano de Deus agora indo de água abaixo, todo o plano de Deus agora sendo destruído. O que Deus planejou no céu, com o Pai, com o Filho e o Espírito Santo, tudo o que Deus fez caindo por terra, tudo o que Deus fez agora já era. Então Deus fracassou, então Deus perdeu, tirou o povo. E agora, o que fazer? O relatório assinado por 10 principais, por 10 obreiros. Meus irmãos, quem divide igreja não é ovelha, quem divide igreja são pastores. Quem divide igreja são obreiros que têm certa moral dentro da igreja. O relatório desse é devastador. Um relatório negativo, um relatório de demônio destruindo, um relatório que não faz ninguém avançar, um relatório que estava fazendo as pessoas recuarem, voltarem. Olha que coisa, afasta de quem tem relatório negativo, afasta de quem só mostra o que não presta para você, afasta desses profetas que só vê desgraça.
Afasta dessas pessoas que só vê Deus acabando com você. E eu tenho uma restrição maior ainda contra esses profetas que só vê nuvem negra. Eu vi uma nuvem negra sobre você. Eu vi uma mão negra. Eu vi o diabo negro. Tudo é negro, né? Umas visões racistas. Eu vi isso te destruindo. Eu vi. E que cor era? Era negro. Era preto, né? Eu me lembro quando eu não era crente, papai também não era, e eu era pequeno. Papai, olha, tem uma música que ficou na minha memória, eu estava falando esses dias, uma música que ficou na minha memória, até hoje, vou fazer 63 anos, mês que vem, e papai levantava a gente de madrugada, e ele gostava de levantar às 5 da manhã, e ligava o rádio. E ele botava a gente tudo pequeno sentado. E quando ele acordava, ele levantava a gente também. Maldade. Eu pergunto, papai, depois de grande, por que o senhor levantava a gente? Aí ele dizia, passarinho que não deve nada a ninguém já está voando. E vocês dormindo? Aí ficava todo mundo encostando. Somos 7, tudo encostando. Mas tinha uma música que me chamava a atenção, que ela cantava todo dia. E até hoje está na minha cabeça. 2 cantores. Eles cantavam música caipira, sertaneja. E eles diziam assim, a coisa tá feia. A coisa tá preta. Quem não for filho de Deus, tá na unha do capeta. Aí a viola. Até hoje aquele negócio está na minha cabeça. A coisa tá feia, a coisa tá preta. Irmão, e esses dias eu até ouvi, viu, irmão? Você lembra dessa música? Tu é velho pra caramba, hein? Hã? Você cantava ela? Então, irmão, tem crente que só sabe isso, a coisa tá feia, a coisa tá preta. É igual esses aqui, irmão. Você já pensou, eu menino ouvindo isso no meu ouvido, a coisa tá feia, a coisa tá preta. Então eu vou ficar do lado de Deus. E aí que aparece o personagem Josué. Quando o plano de Deus, irmão, ó, chegando e começa a me arrepiar tudo. Quando o plano de Deus está, o diabo acabando com tudo, o diabo destruindo, o diabo já batendo palmo e dizendo, já era, eu tenho 10 do meu lado, eu vou fazer esse povo voltar, matar Moisés, acabar com tudo, acabo com o plano de Deus, o que Deus falou para Abraão, para Isaac, para Jacó, o que Deus fez de lá até aqui, tirar o povo do Egito, depois de 400 anos, alimentar o povo no deserto, eles já esqueceram de tudo, alimentou no deserto com a música, alimentou no deserto, a água que era amarga ficou doce, fez milagre, tudo que eu acabo agora, com 10 pessoas assinando o relatório, 10 assinando o relatório, é o suficiente, e eu vou destruir, eu vou acabar com o projeto de Deus agora. Eu imagino já Satanás comemorando, mas, agora vem outro mas, levanta 2 homens cheios de Deus, aleluia, levanta 2 homens cheios de Deus, coragem, força, aleluia, levanta, critério de Deus, critério, na hora, levanta Josué e Caleb, rasga a roupa, rasga a roupa como 2 heróis, me lembra Super-Homem quando eu assistia, que abria, ele abre, Super Josué, Super Josué, e ele diz, não! Aparece outro relatório assinado por 2 crentes, 2 crentes aparecem no relatório, quem sabe esses 2 crentes estão aqui essa noite, 2 crentes, irmãos, corajosos, fortes, disse, não, o plano é de Deus, quem falou foi Deus, quem determinou foi Deus, quem disse foi Deus. Já tem alguém sentindo Deus aí? Já tem? Irmão, o culto é individual. O culto é individual. Você sente Deus aqui se você quiser, se não quiser você não sente. Para louvar Deus precisa de coragem, tem que tomar atitude, força.
Você fala a língua se você quiser, você pula se quiser, levanta a mão se quiser. Sabe por quê? Porque é individual. Aquela atitude entre Josué e Caleb, eu imagino que na hora, irmão, eles ficaram até surpresos. Aliás, eles vieram discutindo no caminho sobre isso. Está aparecendo as audiências de decisões nos Estados Unidos. São 12 jurados. Esses 12 jurados têm que entrar em determinado lugar, numa sala secreta, e eles têm que decidir unanimemente. Mas aqui, 12 trouxeram 2 relatórios. Nos Estados Unidos, acabou. Não ia ter mais audiência. Não tinha consenso. E demora até meses às vezes, porque os 12 têm que decidir iguais. E agora 2, apenas 2, tinha que mudar o voto dos 10, e mais o povo que já queria matar, executar Moisés, porque tirou do Egito. Olha que coisa mais difícil, olha que coisa mais terrível, olha que situação, porque nós não estamos lá. Eu pregando aqui, eu te dou notão de 1%, mas como estava acirrado o clima, como estava feroz o clima, Satanás instigando, e agora 2 rasgam a roupa e dizem assim: nós temos outro relatório. Aí puxa outro relatório, somente 2 assinando, mas os 2 que estavam assinando o relatório eram um homem escolhido por Deus, eram homens de Deus. E aí puxa o relatório e diz: a terra mana leite, mana mel. A terra é boa, é maravilhosa a terra é muito boa. Tem gigante lá sim, tem homens poderosos, tem gigante. Mas tem uma coisa: se nós agradarmos a Deus, nós vamos entrar na terra e vamos possuir a terra. Nós vamos entrar na terra, porque o Senhor é conosco, o Senhor vai nos dar vitória, o Senhor vai na nossa frente, o Senhor vai destruir, vai nos dar vitória, e nós vamos entrar nela, e vamos glorificar o nome do Senhor. Meu irmão, ir para o céu não é fácil não, tanto relatório negativo, tanto relatório, olha, a internet hoje está deixando os crentes loucos, os crentes estão ficando doidos. Parece que eu ouvi uma língua estranha. Os crentes estão ficando doidos com a internet, com as informações da internet. Quer dizer, o que o pastor fala no púlpito, não, os crentes estão ficando, não sei o que está acontecendo. Tanta loucura, tanto especialista. Zé, eu nunca vi tanto especialista que nasceram ontem. Pessoas que nasceram ontem querem colocar de goela abaixo para nós o que é servir a Deus. Agora, pensa, Josué e Caleb, não tinha internet, não tinha carro, não tinha energia, nada disso tinha, mas tinha no coração deles a determinação de servir a Deus, a vontade de entrar no céu, força e coragem, determinação para entrar, determinação para servir, porque o que as pessoas não querem hoje é servir, é abrir mão, é deixar para trás os projetos, os sonhos. Não, eu quero realizar isso, eu quero fazer isso. E Deus dizendo: mas eu preciso de você para isso. Eu preciso de você para isso. Não interessa se as pessoas não vão te aceitar. Não interessa se as pessoas não querem você. Não interessa na posição que você chegar, se as pessoas querem ou não querem você. Mas Deus te chamou para isso. Deus te chamou para fazer de você um baluarte, chamou você para usar. Deus te chamou para te encher do Espírito Santo. Deus te chamou para encher da glória, do poder de Deus. E agora Josué toma aquela decisão e diz, e aí, irmão, com o discurso, Josué e Caleb, com aquele discurso inflamado, começaram a usar, Deus começou a usar na palavra, e eles subiram, e aí ninguém, irmão, porque quando levanta um homem de Deus e uma mulher de Deus, ninguém muda, ninguém pode impedir o plano de Deus. O diabo estava batendo palma, acabou o plano de Deus, acabou tudo agora, quando aparece Josué e Caleb, ei, Deus te chamou para mudar a história da vida de muita gente.
Deus te chamou para mudar a história da tua família, da tua casa. Deus te chamou para fazer algo diferente. Deus tem um chamado grande na tua vida, que talvez você ainda não percebeu. E eu digo para vocês, o diabo quer estragar o plano de Deus do arrebatamento da igreja. O diabo está mudando as coisas na cabeça, na mente das pessoas. As nossas igrejas estão sendo invadidas, irmão, por uma geração que não conhece Deus. Nós estamos perdendo espaço para o inimigo. Eu estava dizendo esses dias, eu viajo por esses aeroportos da Europa, dos Estados Unidos, eu fico vendo nos aeroportos, quando dá determinada hora, aquele monte de tapetezinho pequeno. Eles levam o tapete nas costas. Os muçulmanos chegam, jogam o tapete e caem de joelho na frente de todo mundo e fica virado para o lado de Meca, adorando a Deus. Nós crentes, nós temos vergonha de fazer uma oração em área pública. Nós temos com vergonha de sair para a rua, de mostrar que Deus existe. Nós não falamos de Deus. Eu sou professor universitário, irmão. Eu dou aula numa universidade, no curso de Direito. Eu vejo filhos de crente, irmão, que quando entra lá, são subjugados, são comidos pelos não crentes. Por quê? Porque eles ficam tímidos, medo de dizer que é crente, que é servo de Deus. No local de trabalho, assume concurso, que estudou, que a mãe orou, que o pai orou. Quando chega lá, são engolidos pela sociedade, porque não aceita o comportamento dele de crente. Mas Deus diz: eu não mudei, eu sou Deus de ontem, de hoje e de eternamente. Deus está precisando de você com força e coragem para mudar a história da humanidade. E quando eu começo isso, até na igreja eu vejo pessoas com medo de levantar a mão, pessoas com medo de falar a língua, pessoas com medo de adorar a Deus, o que faz um culto diferente, irmão. Agora aqui que é maravilhoso, Deus tem uma tropa de elite. Os 12, Deus que deu a lista para Moisés. Deus deu a lista para Moisés, foi Deus que escolheu os 12 homens, deu a lista para ele, ele chamou. Mas dentro daqueles 12, Deus tinha uma tropa de elite, Josué e Caleb. O que é uma tropa de elite? Já viu a PM? Quando chega com os cães, com bomba, tudo de preto, que ele chega, os outros lá não estão dando conta, mas quando chega a tropa de elite, é borrachada para todo lado, é bomba para todo lado, mas sai gente correndo, e eles daqui a pouco dissipam aquele distúrbio, assim são os crentes. O crente está devagar, o culto está devagar, o culto está lá, ninguém quer dar glória a Deus, ninguém quer nada. Daqui a pouco surge um, cadê aquele que gritou aqui? Cadê ele? Aí começa a entrar a tropa de elite, e o diabo dizendo: esse culto hoje não vai ser nada, essa festa não vai ter nada hoje. Osiel que fez tudo isso com o grupo dele, eu vou hoje acabar com o plano de Deus. Aí Deus fala assim: não, aí no meio tem infiltrado meu, aí no meio tem a tropa de elite. Cadê a tropa de elite de Deus? Vamos salvar esse culto essa noite. Vamos salvar essa festa. Levanta a tua mão e comece a adorar a Deus. Comece a glorificar o Senhor. Coragem, força. O reino de Deus é tomado na marra, na força. E aí eu chego no capítulo 31 e Moisés dizendo: você vai me substituir, porque tu é diferente. Tu vai me destruir, você vai me substituir. Deus mandou você me substituir, Josué. Aí aparece para Josué no capítulo de Josué, Deus falando para ele pessoalmente: não tema e esforça, seja alegre, animado. Eu vou para o céu, eu vou morar com Deus. O crente tem que ser animado. Cadê o crente animado do culto animado? Que vai para o céu, morar no céu. Quero ir para o céu. Eu vou morar no céu. Salva hoje o culto para a glória de Deus.
Jesus quer te batizar hoje com o Espírito Santo. Jesus quer tocar na tua alma hoje, agora. Cadê os Josué e os Calebes daqui essa noite? Cadê os homens corajosos aqui essa noite? Cadê os homens corajosos que estão aqui? Adore a Deus agora. Eu quero que tu sinta a presença do Senhor agora. Vamos ficar em pé. Vamos ficar em pé. Fica de pé, fica de pé. Vamos para o céu. Vamos subir isso. Vamos subir. Vamos. Vamos. Estou me arrepiando toda aqui. Eu estou sentindo agora. Vamos para o céu. Mas a terra tem gigante? Tem. Mas tem Josué e Caleb. A terra tem gigante, mas tem corajosos. Tem corajosos. Tem corajosos. Tem corajosos. Tem corajosos. Irmão, às vezes eu fico olhando no culto. Olha aqui para mim. Eu com a minha experiência de pregador, de viajante por esse Brasil, fora. Tem gente igual a esposa de Gideão. Ele pega uma esponja e colocou assim: Senhor, Senhor, se tu realmente cuida comigo, que tenha orvalho aqui, aqui na direita, na esquerda, e que no centro seja seco. Irmão, eu vejo fogo caindo aqui. Eu vejo fogo caindo ali. Eu vejo fogo caindo aqui. Eu vejo fogo caindo. E vejo gente igual a esposa de Gideão, sequinho, bem assim. Mas aí depois ele diz: Senhor, se tu estiver comigo, que na frente esteja seco, atrás esteja seco, do lado direito seco, daqui, e que a esponja esteja molhada. No outro dia ele chegou a hora de Deus molhar a esponja. Eu quero pedir as tuas mãos emprestadas essa noite. Só, faça assim. Me empresta para Deus, para mim não, para Deus. Empresta para Deus. Glória a Igreja minha, eu não arredei meu pé daqui. Eu estou aqui. Eu encho a minha igreja da minha presença. A minha palavra é como um martelo que esmiuça a pedra. E eu falei para a igreja essa noite: eu preciso de espírito humano que me adore em espírito e verdade. Meu servo, te preocupa não. Todas as pedras que te jogaram, todas as pedras que te jogaram, eu vou convertê-las. Tu é meu. Quem te sara sou eu. Quem te levanta sou eu. Eu ainda estou preparando uma cadeira para você sentar. Tudo que está acontecendo na tua vida fui eu que prometi. E você colocou um propósito de me servir. Então eu estou te entregando algo agora. Receba agora. Trarei uma alegria para o seu lar. Eu trarei alegria para o seu lar. Coroarei tua vida com êxito.
Erga a tua cabeça e veja o que eu vou fazer. Recebi a oração do povo que orou me pedindo a minha presença nessa festa. Vou andar no meio da igreja agora. Quem estiver ligado comigo sentirá a minha presença. E eu ainda batizo com o Espírito Santo, porque sou Deus. Olha o que eu vou fazer agora. Olha o que eu vou fazer agora. Deus, coloca poder nessas mãos agora. Deus, eu não estou brincando de pregador não, Deus, porque eu já estou sentindo da minha cabeça aos pés, dos pés à cabeça, a tua glória, o teu poder e a tua unção, Deus. Batiza com o Espírito Santo agora, Pai. Vai batizando, vai batizando. Os que são batizados agora são renovados, renovados, renovadas. Recebe, recebe a unção de Deus, recebe a unção de Deus, recebe a unção de Deus, recebe a unção de Deus. Agora, me empresta a tua mão agora. Empresta para Deus a tua mão e encosta a tua mão em alguém agora e passa para essa pessoa a virtude de Deus que está na tua vida. Encosta a tua mão no ombro de alguém, por favor. Encosta aí. Tem gente que vai pular debaixo da tua mão. Ei, 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 Aramaço, Liberenchai. Obreiros do Senhor, obreiros do Senhor. Cadê Josué? Cadê Caleb? Ei, receba o poder de Deus aí, receba. Receba a glória de Deus. Batiza, Jesus. Vai batizando agora, Jesus. Coragem, força, homens com propósito. Deus, minha vontade agora é pular na tua presença, porque eu estou sentindo o teu poder, eu estou sentindo tua glória, eu estou sentindo a unção, Deus. É a unção do teu poder, a unção do teu Espírito. A tua glória está aqui, Senhor. Abençoa Osiel, Senhor, na frente dessa obra. Toma ele em tuas mãos. Toma, Senhor. Eu determino, eu determino, eu determino. Eu determino a bênção na tua vida. Eu determino agora. Ei, seja batizado agora, irmão. Jesus vai batizar agora com o Espírito. Receba a bênção do Senhor. Diga assim: Senhor, mais forte, Senhor, dei-me o espírito de adorador, coragem, força, força, coragem. Satanás, mais forte, Satanás, tu foi derrotado, porque esse culto tem homens e mulheres com força, com coragem, em nome de Jesus. Dá um abraço em quem está do teu lado e diga: nós vencemos. Arabashuri cantora garabarabashada. Chama sua esposa. Aonde está a primeira pessoa que quer reconciliar ou quer aceitar Cristo como Salvador? Aonde temos alguém? Aonde está? Aonde está? Aonde está? Aonde está? A primeira pessoa que quer reconciliar com Deus ou aceitar Cristo como Salvador. Aonde está? A primeira pessoa. Aonde está? Ô moça, tem idade de ser teu avô, tá bom? Tenho, é o que eu tenho. Se não tiver, pelo menos te pai. Tu não caiu de gaiata.
na vida. Erga a tua cabeça, receba a bênção do Senhor. Ser tu abençoado. Tudo que tu passou, diz o Senhor, vou transformar em alegria. Deus está mandando eu colocar a mão na tua cabeça agora e ministrar sobre a tua vida uma bênção muito especial. Não te preocupa não. Seja como Josué, pedrada. Quiseram matar Josué, mas quando o Senhor disse, estou contigo. E prepara para ele. Abençoa. Prepara eles, Deus, para esse ministério. Seja com eles. Dê vitória. E abençoa, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vem cá. Me convida para ir pregar na sua igreja, tá bom? Quando eu prego, parece que eu vou lá no local. Eu vi Josué rasgando a roupa. Eu fui lá e parece que eu vejo aqui. Mas eu quero te dar um abraço porque eu amo gente corajosa e que tem força. Posso te abraçar? Faz assim. Quem quiser apertar, pode apertar. Eu estou junto com Jesus nessa batalha. Oh, nós vamos para o céu. Nós vamos para o céu. Nós vamos para o céu. Eu vou apertar agora, hein? Posso te apertar? Posso apertar? Então se você quiser apertar, também aperta assim, ó. Isso. E diga assim: Jesus, Jesus, eu estou contigo. Mesmo tendo gigante, eu vou entrar na terra prometida. E o Senhor vai me ajudar. Oh Pai, o Senhor vai me ajudar em nome de Jesus. Amém. Esse é meu abraço.